Olá, eu sou a professora Márcia e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns temas em ciências. Vamos começar falando sobre a camada de ozônio. Então, a camada de ozônio é uma camada gasosa localizada na estratosfera e ela é composta pelo gás ozônio, a qual pode ser degradado ou destruído, né, pela ação de substâncias como os CFCs. Se a gente observar aqui na figura, nosso planeta ele é envolto por uma camada de ar que nós chamamos de atmosfera. Nessa camada de ar, ela é formada por diferentes camadas. Então, nós temos aqui a troposfera, que é a camada onde nós vivemos, e aqui, logo em seguida, a estratosfera, que é onde se localiza essa camada de ozônio. A existência da camada de ozônio auxilia a manutenção da vida em nosso planeta. Por quê? Ela consegue filtrar cerca de 95% dos raios ultravioletas oriundos do Sol, impedindo que a maior parte desses raios atinja a superfície terrestre. Um ponto negativo em relação ao gás ozônio é que na troposfera ela também está presente, mas em menor quantidade, e participa do smog fotoquímico, ou seja, participa de um fenômeno de poluição atmosférica. Bom, a importância da camada de ozônio. A existência da camada de ozônio na estratosfera é fundamental, porque ela garante que grande parte da radiação ultravioleta seja filtrada antes de atingir a superfície terrestre. Quando a radiação ultravioleta atinge a superfície terrestre, pode desencadear diversos danos dos mais variados, que pode ser o desenvolvimento de câncer de pele, aumento da frequência da ativação de replicação de vírus da herpes em indivíduos que tenham a doença, cegueira provocada pelo aumento da catarata, aumento da temperatura do planeta, o aquecimento global, e os clorofluorcarbonos, né, são substâncias muito utilizadas em produtos aerossóis ou na fabricação de materiais plásticos e equipamentos de refrigeração. E essas substâncias elas são perigosas porque elas podem destruir a camada de ozônio, fazendo com que mais radiação entre na superfície do planeta. O efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural. Ele é essencial para a existência da vida na Terra. Porém, as atividades humanas têm agravado esse fenômeno, provocando inúmeros problemas ambientais. Algumas atividades humanas elas são responsáveis por aumentar esse efeito, fazer com que ele fique mais intenso, né? E aí, algumas atividades humanas podem ser exemplificadas aqui, como as queimadas, né? A queima de combustíveis fósseis, o uso dos CFCs, né? A indústria, o lixo, tudo isso acaba produzindo mais gases que retêm o calor e, com isso, aumentam em muito o efeito estufa, que é um efeito natural, né? Que é a retenção de calor, do calor do Sol, para manter a temperatura da Terra, porém, alguns fatores podem fazer com que esse aumento esse efeito estufa seja potencializado, ou seja, aumentado. E aí isso acaba gerando o que a gente chama de aquecimento global. Então, a diferença, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural, em que alguns gases da atmosfera seguram o calor refletido pela superfície terrestre, aquecendo o planeta. Sem isso, a Terra seria muito mais fria. Já o aquecimento global, ele ocorre principalmente devido à intensificação do efeito estufa. Ações humanas aumentam a presença de alguns gases na atmosfera, como o gás carbônico, o metano, os CFCs, e com isso acaba elevando a temperatura do nosso planeta. E quais seriam as consequências da intensificação do efeito estufa? Tem várias consequências. Vou citar algumas aqui para vocês. Derretimento das calotas polares e, com isso, aumento do nível do mar, o agravamento da segurança alimentar, prejudicando colheita, extinção de espécies, danos a diversos ecossistemas, perdas de terra em decorrência do aumento do nível do mar,
escassez de água em algumas regiões, inundação nas latitudes do norte e no Pacífico equatorial. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as máquinas térmicas. O que são as máquinas térmicas? São dispositivos capazes de converter a energia térmica, então térmico vem de calor, né? E que conseguem converter essa energia térmica em energia mecânica, ou seja, energia de movimento, sendo utilizadas principalmente como meios de transporte e nas indústrias. Aqui a gente tem a representação do nosso primeiro dispositivo que utilizava o princípio de funcionamento de máquina térmica, que é a eolípila. E aí, para a gente fechar, né, com o bloco 9, nós vamos falar um pouquinho sobre calor. O conceito de calor, muitas vezes, é atribuído às sensações térmicas que recebemos do ambiente onde nós estamos, né? Quando a gente comenta, nossa, hoje está muito calor. O calor é definido por transferência de energia térmica entre corpos que possuem temperaturas diferentes. O calor não está relacionado com temperatura, não está diretamente relacionado com temperatura, mas a diferença de temperatura entre diferentes corpos gera um fluxo de energia térmica. É importante ressaltar que calor e temperatura não são sinônimos. Temperatura é a medida da energia cinética, média das partículas de um corpo ou um sistema, enquanto que o calor é o fluxo ou a passagem dessa energia de um corpo para o outro. E aí nós vamos falar um pouco sobre as formas de propagação do calor. O calor é um tipo de energia que pode ser transferido de um corpo para o outro, quando há diferença de temperatura entre eles. A transferência de calor pode ocorrer de 3 formas: por radiação, por condução e por convecção. A condução térmica ocorre quando 2 corpos entram em contato um com o outro e suas temperaturas são diferentes. Então, um exemplo é quando, ao cozinharmos, se a gente utilizar um garfo, uma colher de alumínio, esquecer esse garfo ou essa colher dentro da panela, depois a gente não vai conseguir pegar, porque esse garfo vai estar aquecido. Então, vai ter uma transferência de calor da panela para o garfo. Então, isso é uma forma de condução térmica. Condução térmica. A convecção térmica é uma forma de transmissão de calor que ocorre entre substâncias que estejam no estado líquido ou gasoso. Criam-se correntes circulares chamadas de corrente de convecção, as quais são determinadas pela diferença de densidade do fluido, mais quente e mais frio. Um exemplo é o ar-condicionado, que refrigera o ar através das correntes de convecção que ocorrem quando ele é ligado. Então, essas correntes ocorrem em razão das diferenças de densidade do ar frio e do ar quente. A irradiação térmica, ou simplesmente radiação, é uma das formas de propagação do calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas, chamadas de ondas de calor. É importante ressaltar que a propagação do calor por condução e convecção depende de um meio material para acontecer. A propagação por irradiação não depende de matéria para se propagar. Exemplo, o calor do Sol. Ele é transmitido por meio de radiação térmica e chega até o nosso planeta, mesmo se propagando no vácuo do espaço. E aí a gente finaliza, né, os nossos 3 blocos do 7º ano. Tchau e até a próxima!